Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o processo de recebimento de materiais e eu vou dividir esse vídeo em 5 etapas. Primeiro, as configurações do cadastro de produto que vocês vão precisar fazer para que os preços sejam atualizados na medida em que os produtos forem sendo comprados. Segundo, o recebimento do documento através da inclusão do arquivo XML. Depois, o recebimento dos materiais dentro da empresa, o endereçamento e, por último, a análise dos saldos. Então, vamos lá. Começando aqui, entrando no módulo de armazenagem. Vou entrar aqui no cadastro de produtos para a gente dar uma olhadinha aqui. Eu cliquei aqui na função alterar e a gente pode ver que o preço dele aqui está 0, tá? E aqui na função de armazenagem, ele foi abastecido com um código de barras que a gente chama de DUM14, que representa uma quantidade da caixa. Então, uma caixa desse material, ele vem em 35 cápsulas ou 35 unidades. Então, quando eu fizer a leitura desse código no WMS, o sistema vai entender que está entrando, na verdade, 35 unidades, tá? Uma outra informação interessante aqui, ó, na aba de compras, é o valor da última compra, que é atualizado sempre que entra um documento de entrada. Esse campo aqui, ó, margem de lucro, funciona junto com esse outro aqui, ó, que atualiza preço sim, tá vendo? Então, eu deixei pré-configurado uma margem de lucro de 10% e configurei para atualizar o preço. Então, na medida em que você compra o material, ele vai calcular 10% acima desse valor de compra e vai colocar aqui, ó, automaticamente no preço de venda, para que quando a gente for fazer a venda desse material, ele já vai trazer esse preço aqui para a gente, tá? No cadastro de produto, são essas as características que a gente tem que observar. Vamos agora para o documento de entrada, lá na função XML. A gente vai entrar, continuando aqui no módulo de armazenagem, nós vamos entrar aqui em agendamento, documento de entrada. Então, imagina que o seu fornecedor já emitiu a nota fiscal, já mandou a mercadoria, a gente vai começar a fazer processo de entrada desse material aqui na empresa. Vou incluir o arquivo XML, vou clicar nesse botão aqui, ó, para fazer a busca. E aqui eu vou navegar dentro do meu computador até eu encontrar a pasta onde eu salvei esse arquivo, tá? Eu deixei salvo aqui na pasta DVTech. A nota que eu vou fazer o teste é essa daqui, ó. Eu vou fazer a apresentação, vai ser essa daqui. Vou confirmar. Ele já vai trazer aqui para mim algumas informações relativas à nota. E embaixo os itens, que é o que é importante para a gente, tá? Então são 9.998 condroleves. Aqui tem o valor unitário de R$ 15,95 e o valor da nota. Na quantidade de volumes, eu vou colocar aqui a quantidade de pallets que eu recebi. Então, eu vou colocar aqui no meu exemplo 2 pallets. E aí, o documento acabou de ter dado a entrada na empresa. Próximo passo, eu vou autorizar o time lá do armazenagem a receber essas mercadorias. Como que eu faço isso? Eu entro aqui na mesma aba de agendamento e autorizo o recebimento. Marco aqui, ó, clico 2 vezes, deixo flegado aqui e dou um OK. Nesse momento, o material encontra-se autorizado o recebimento, aguardando a entrada. Tá? Ele foi confirmado, está aguardando a entrada. Vamos partir agora para o próximo passo, que é o recebimento desse material. Então, eu vou entrar aqui na função de recebimento e vou iniciar o recebimento. Eu vou avisar a empresa de que o material já está aqui e a gente vai começar a fazer o processo de conferência. São 2 volumes. Confirmei. Quando eu entro aqui, ó, já está dizendo para mim que tem um documento da Sunflower em processo de conferência. Já está um recebimento em andamento. Aí eu vou imprimir essa etiqueta aqui, ó, que eu vou colar uma em cada volume. Para eu saber qual pedido que eu tenho que pegar, eu clico nesse quadradinho aqui
Ele vai trazer todos os pedidos que estão em andamento, no caso só tem um, clico 2 vezes aqui, ó. Ele já retorna o número 1 para cá, eu confirmo, e ele vai imprimir as etiquetas. Como eu coloquei dois pallets, ele vai trazer aqui 2 etiquetas, tá? Essas etiquetas eu vou colar nos pallets e vou começar o processo de conferência. Vou apertar aqui o botão incluir. Vou fazer a leitura do código de barras daquela etiqueta que eu acabei de imprimir. Bom, o próximo passo aqui é fazer a leitura dos códigos de barras. Eu vou relembrar aqui um detalhe, lá no cadastro de produto, que é o seguinte: esse código do CTRL+F, ele representa uma caixa com 35 unidades. Já esse outro código de barras aqui, ele representa uma unidade. Para essa nota fiscal que a gente está fazendo o teste aqui, essa simulação, são 9.998 unidades. Que se eu fizer aqui a divisão dentre as caixas em 35 unidades, vai dar 145 caixas no primeiro pallet, mais 140 caixas no segundo pallet com 23 unidades, tá? Então eu vou fazer o nosso exemplo desse jeito. Então eu vou pegar aqui o código de barras da caixa, isso se a gente tiver a caixa já pré-configurada e a gente receber o material, é só a gente fazer a leitura do código, não precisa digitar nem pesquisar nada, é só fazer a leitura do código de barras da caixa, tá? No caso aqui é o DUM 14. Vou fazer a leitura e vou colocar aqui a quantidade de 145. Do lado eu vou informar o número do lote, que consta na caixa e a data de validade. Se eu quiser, eu posso fazer a leitura de caixa por caixa também. Eu posso configurar aqui o sistema para fazer a leitura de código de cada uma das caixas para fazer a conferência, se você achar melhor, tá? Mas por enquanto a gente estabeleceu esse processo aqui. Confirmo o primeiro pallet, vou partir para o segundo pallet, fazer a leitura da etiqueta do pallet. Depois eu vou bipar aqui o código de barras do 1.14, vou falar que são 140 caixas, vou colocar outro lote, no caso, no exemplo aqui, com a validade aqui que eu desejar, que estiver no material. E aí, como a gente não tem, chegou uma quantidade quebrada, eu vou pegar aqui, ó, o código de barras da unidade e vou colocar aqui as 23 unidades para a gente fazer a conferência aqui. Colocar o mesmo lote e a data de validade. Então, vou salvar. E aí eu finalizei os 2 volumes da entrada desse material. Se eu tentar fazer a leitura de um volume que não existe, o sistema não vai permitir eu fazer, tá vendo? Por exemplo, volume 3, não tem. O sistema não permite a gente seguir, tá vendo? Então ele só vai deixar fazer daqueles 2 que a gente já identificou, tá? Próximo passo aqui é a gente fazer o relatório de análise de divergências. Então a gente clica aqui, ó, relatório análise de divergências. Ele vai apresentar uma comparação da nota fiscal com a quantidade recebida. E no caso, a quantidade recebida prevista, né, que está na nota fiscal, é exatamente a mesma da recebida. Eu já posso confirmar, finalizar o recebimento. Tá tudo ok, eu finalizo. O material agora já está na empresa e eu vou fazer o endereçamento dele, que é o último passo dentro desse processo. Eu vou entrar nessa tela de endereçamento, coletor endereçamento. Vou apertar aqui a função incluir. Aqui eu vou digitar ou eu vou fazer a leitura do código de barras da posição, do endereço. No meu caso é o 010101. E vou informar aqui, ó, vou fazer a leitura daquele código dos pallets, que é aquela etiquetinha que a gente imprimiu lá no começo. Fiz a leitura das 2 posições, das 2 pallets dentro dessa posição, confirmo. O material está endereçado. Como que eu faço para verificar se está tudo certo? Eu entro aqui, ó, na função de estoque
e consulta estoque físico primeiro. Vamos entrar aqui para ver. Na consulta estoque físico, ele apresenta duas linhas do mesmo material, identificando aqui a quantidade de 4.900 e alguma coisa, mais 5.075, no mesmo endereço, porém de lotes diferentes, com validades diferentes, porque foi assim que a gente fez o lançamento. Já que no estoque analítico, que é o estoque geral da empresa, ele mostra mais detalhadamente a disposição do produto, mas ele não traz lote nem validade. Ele mostra a quantidade disponível para venda, mostra que não tem nada reservado de pedido, o total consolidado é esse, não tem nenhum material para receber, né, nada para liberar e assim por diante. Nenhum em processo de separação, estoque físico, quantidade disponível para a loja e previsto de compra. Então, é dessa forma que a gente vai fazer o nosso processo de recebimento.